Bota pra gente aí a apresentação, por favor. Igor, eu trouxe um resumo, né, do curso, né, que é o ministro, e são 9 transparências que eu vou tentar passar rapidamente, e depois, se aparecer no chat, perguntas, se você quiser parar. Okay. As pessoas que estiverem querendo contribuir, né, eu divulguei nas minhas redes sociais, quem estiver participando, né, eu quero agradecer, né. Então, é a 19ª apresentação, né, do Centro de Estudos e do curso Gestão de Riscos e Prevenção de Tragédias. É um trabalho que eu já venho desenvolvendo nos últimos 7 anos, uma pesquisa e trabalho de 7 anos, né. Então, e nos últimos 2 anos eu estou apresentando, né, em universidades, em empresas. Então, nessa anterior que passou, nessa temática, né, que eu desenvolvi a abordagem da segurança proativa a riscos e emergência, né, que Legal. Vou tentar apresentar mais para frente de forma resumida, né, um framework, os modelos, né. Então, eu sou Aston Barbosa, na minha formação importante para essa temática, eu sou formado em Engenharia de Segurança do Trabalho, doutorando em Engenharia de Produção, fiz meu mestrado há 20 anos atrás, por causa de trabalho, né, não deu para dar continuidade à minha vida acadêmica, então depois de 20 anos eu retornei para a academia, para subir o nível, né, dessa pesquisa. Doutorando e mestre em Engenharia de Produção, especialista em Qualidade, Segurança e Meio Ambiente. Eu fiz especializações em cada dessas áreas, acho que são importantíssimas, né? A área de ergonomia foi a última. Verdade. E sou engenheiro técnico-mecânico, né? Então Passou a vida estudando. E trabalhando. Verdade. Mas e é difícil, né? Eu estava conversando com uns colegas meus, você levar essa vida, né, de profissão e academia mas tem sido gratificante, né? E meus orientadores é o professor Mário Vidal, o professor Sede, tem uma série também de professor Gilson, vários professores junto comigo, profissionais, agora você também, né? Agradeço essa oportunidade. Parceria vai continuar. Sim, né? Então, assim, os últimos 2 anos e meio eu tenho tido, assim, momentos gratificantes, né? De discutir, né? Eu comecei discutindo acidentes internacionais, depois fui para os nacionais. Então, pode passar a próxima. Então, assim, para tentar me apresentar e para as pessoas também se posicionarem, que se quiserem procurar, né, o trabalho, né, eu tenho um Linktree, né, que está ali na tela. Nesse Linktree você vai ter acesso ao centro de estudos, né, e o curso, né. Então tem ali um link do curso. E esse curso é gratuito? Curso gratuito, a pessoa pode... Que legal aí, pessoal. Curso gratuito, onde você vai aprender bastante coisa, hein? Então, como eu sou servidor público federal e eu tenho essa aplicabilidade na empresa, né, e também tem esse viés da academia, né, desenvolver esse trabalho, né. Então, ele é um curso gratuito que vou até explicar depois, que tem dois grandes links. Então, nesse Linktree você vai conseguir acessar todos os materiais do centro de estudos, né. Então, tem o curso, tem os artigos, tem o LinkedIn, também tem um grupo de WhatsApp que a gente está discutindo, né? Tivemos aí nas últimas semanas vários eventos negativos maiores que a gente está discutindo. Então, ontem mesmo de noite aconteceu né? E já começou a aparecer a nossa discussão. Eu já fiz uma postagem hoje de uma explosão lá em São Paulo. Então, a gente está discutindo, né? E o meu e-mail de contato também, que é washington.fiocruz@gmail.com. É a próxima. Então, como é que esse tema é importante? E quando eu li esse texto do IBCG, né, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é um instituto de relevância no estudo da gestão de risco, né, ele trouxe algumas e eu li esse texto já tem alguns anos, mas aí, nesse momento da pesquisa e do trabalho eu tentei trazer isso para nossa conversa, né? Então, que a gestão de risco está se tornando cada vez mais importante no dia a dia das empresas. Verdade. E a gente tem que aprender, né? Então, o IBCG ele traz essa temática e também algumas perguntas que são bem interessantes, né? Que eu acho porque você perguntar bem é essencial, né? E nessa temática de gestão de risco, numa empresa, né, com tantos riscos, tantas coisas acontecendo, então, se você tem esse foco, você tem um modelo, um framework, uma terminologia, isso tudo facilita a tua análise, né? E minha pesquisa vai nessa linha. Então, algumas perguntas que eu achei bem interessante nesse texto do IBCG quais são os principais riscos e como a organização responde aos riscos, né? Então, é uma pergunta bem profunda, né? Que faz aí pensar e raciocinar, né? E também,
quais são os padrões e ferramentas e metodologias que estão sendo utilizadas nessa temática. Eu acho que essa é uma parte muito importante. Muitas vezes a gente escuta a pessoa falando, mas a pessoa não passa pra gente qual é a ferramenta que tu usa, qual é a metodologia que eu vou usar. Você fala sobre gerenciar risco, mas qual? E às vezes tu tá usando uma metodologia totalmente errada. Uma metodologia que não vai funcionar para aquele tipo de risco. Eu tava dando uma olhada aí e vi que você tem essa manha já de saber, né? Sim, né? É que nem a questão do remédio, né? Você tem que fazer um diagnóstico e tem que dar o remédio para aquele tipo de problemática, né? Então você tem uma gama enorme de metodologias, de ferramentas, todas são válidas, eu não sou contra nenhuma, né? Você tem abordagens, então... E a minha abordagem é uma abordagem complementar a todas, né? Então você tem a indústria nuclear, a gente fala um pouquinho depois, a aeronáutica. Então todas essas metodologias, elas podem ser utilizadas, agora vai ser caso a caso, né? Então você tem que ter um certo cuidado e a minha metodologia, ela complementa as outras que existem, né? Então acho que é a questão de somar. Quando a gente está somando os esforços, né? Isso é muito importante, né? A gente precisa juntar os esforços na área de segurança, né? Então acho que a minha e até não está nessa apresentação, mas eu desenvolvi uma terminologia, segurança PCI, que ela seja proativa, contemporânea e impulsionadora da organização. Então, ela tem que ter essa proatividade de buscar esses riscos, né? A gente sair um pouquinho daquela questão da reatividade que a gente vai ver nos acidentes e buscar essa proatividade contemporânea, buscando todas essas metodologias. Teve o Leandro aqui, né? Falando sobre o HOP, né? O HOP traz grandes contribuições, né? E impulsionador na organização, porque a segurança, e eu tenho um viés muito da área de produção, né? Eu tenho uma formação muito na área de produção, na área de segurança, eu estou no sistema de gestão integrado. Então a segurança ela tem que impulsionar a organização, ele tem que trazer soluções. E eu acho que nessa proposta eu tento abarcar todos esses 3 grandes conceitos, né? Que é o PCI, né? Mas se tiver outras oportunidades, a gente fala sobre mais um programa aí pra gente falar. Isso aí é certo. Uma live. Sim, e a gente ganha até mais tempo com isso. Até ficar melhor pra gente fazer, com certeza. Legal. Isso é ótimo. Mas vamos lá. Sim. Agora, o próximo. Aí começa, né? Agora que começa. Isso aí, rapaz, eu vou te falar que eu tive uma dificuldade de conseguir entender que é muita coisa ali que você tem que ter uma experiência e uma visão muito grande do que está acontecendo. Não adianta, assim, pelo menos eu acho, né? Pode ser uma ignorância minha. Um cara novo de segurança do trabalho entender completamente isso aí. Acho que isso aí teve muito estudo, teve muito tempo, muitas horas de trabalho para chegar a toda essa conclusão aí. Acredito isso. Não, o meu cuidado é que essa proposta ela seja simples, né? Que ela tenha uma linguagem para todos entenderem, né? Eu iniciei minha vida profissional como um técnico na área de operações, beleza, né? Você falou isso. Então, falamos anteriormente, né? Então, eu comecei muito cedo, né? E ano que vem eu vou fazer 40 anos de experiência profissional. Pô, pouca coisa, hein? Mas aí eu trabalhei na área de operações, supervisão, né? Gerenciamento, nível de diretoria, né? Atualmente eu considero que eu estou num nível de CEO da minha proposta, né? Então, assim, eu tenho um cuidado extremo, né? No linguajar, se as pessoas, assim, tem um linguajar que é um pouco difícil, né? Mas a pessoa fazendo o curso, ela vai ver nos 4 módulos, vou explicar um pouquinho, é uma linguagem que dá para entender. Então, esse curso ele já foi validado por profissionais sêniores, plenos, júniores e estudantes. Então, eu estou tendo esse cuidado. E a pessoa todo mundo entenda, né? Toda linguagem, toda a formação ali, todas as formações entendam. Sim, não. E aí também, assim, a pessoa tem que ter um pouco de paciência. Eu mesmo, né? Quando faço releituras de grandes acidentes, o último acidente que eu estou estudando agora são 20 anos da explosão lá da base espacial de Alcântara, né? É um evento bem complexo, né, com várias questões. Então, você vai fazendo a releitura, né, dos acidentes, você vai aprendendo. Então, a pessoa tem que ter um pouco de paciência. A pessoa faz uma primeira leitura, vai se aprofundando e ela vai se desenvolvendo. Mas dá para, assim, para o nível pessoal dos estudantes até o sênior. Realmente, o sênior ele vai desenvolver mais rápido, porque são pessoas que já desenvolvem isso há décadas. Né? Então, isso é verdade. E eles podem trazer grandes contribuições, né? Mas todos os níveis podem ser beneficiados pela essa proposta, né? Legal. E eu tenho recebido assim, também muitas contribuições de todas as áreas, né? Isso é bom, isso é muito bom. Então, né, nessa figura, né, é um pouco da trajetória da pesquisa, tem eu com o professor Mário Vidal, que é meu orientador, né? Eu com o professor Assed, eu com o professor Ronegel, né?
O Roneg, eu tô ali no... o Roneg tá com a camisa vermelha, né? Eu tô com o professor Sede. Legal. O Roneg é um pesquisador de excelência, de décadas de experiência, com estudos. Eu tive o prazer de ter 4 encontros com ele aqui no Brasil, conversar. Foi um grande aprendizado, né? Tem apresentações que eu fiz aí em instituições públicas, privadas. E esse modelo que eu trouxe ao lado foi o primeiro modelo que eu desenvolvi, né? Então você vê que tem muita linha, entra, sai daqui, vai para lá. E eu falei assim, caramba, isso aí é bom, mas eu preciso simplificar, né? Então o meu modelo ele traz uma modelagem, se tiver tempo, ou nossa próxima no encontro, eu detalhe um pouco o modelo, né? Que esse modelo seja mais execuível e fácil de entender, né? Próximo, por favor. Então, assim, para iniciar essa temática, eu acho muito importante, né, falar que a gente vive num ambiente dinâmico e complexo, né? Então, a gestão de risco, ela é do dia a dia. Quando você pensa em gestão de risco, ela vai da decisão da alta direção, né, nos investimentos, ela vai para as decisões que são tomadas no dia a dia da operação, na área de segurança, né? Que eu acho que é o mais difícil de você conseguir conquistar, que é a alta direção, que é falar sobre custos, que muitas vezes o técnico de segurança não está preparado para falar sobre custos, ele não entende ainda, ele quer que faça, mas não entende a limitação de cada um, ou até mesmo como chegar até aquilo ali. Isso é bem complicado às vezes, né? Sim. Não, e quando eu fiz a validação do curso, né, eu tenho um formulário e isso apareceu, tá? Apareceu da dificuldade, né, dessas necessidades, né, da área de segurança chegar na alta direção, né, e a questão dos investimentos. Então, pontuou perfeito, tá? Eu acho que, mas com jeito, com cuidado, né, e até com essa proposta, né, que eu estou desenvolvendo, ela cria uma consciência, para que a gente tenha porque o investimento, eu vou tentar te passar um dado, cara. Fukushima, não sei se vai dar tempo para a gente falar, o investimento em Fukushima foi um terremoto que teve uma tsunami, e essa tsunami, uma tsunami de 14 metros de altura. Caramba. E ela passou por cima do muro de contenção de tsunami, de 4, 5 metros. E também passou por cima de uma altura de 10 metros de um gerador que estava alimentando uma usina nuclear. Houve um estudo preliminar que poderia ter acontecido esse tsunami, e o custo para se investir seriam 50 milhões de dólares. O Japão, que é onde aconteceu essa tragédia, que foi um evento negativo, um acidente maior, né, da explosão, né, dos 3 reatores em Fukushima, está gastando bilhões de dólares. Quer dizer, era 50 milhões para gastar, agora gastam bilhões. No fechamento eu vou tentar apresentar um pouquinho isso, né? Que o investimento da prevenção é pequeno em relação ao investimento dos gastos, né? E também com a vida das pessoas, né? Com o ambiente, né? Com a imagem da empresa. Então acho que com jeitinho dá para discutir, apresentar. Tem que ter argumentos, né? A verdade é que muitas vezes você tem que ter esses argumentos e tem que ter, eu vejo muito assim, o que falta em muitas empresas que eu trabalhei, muitos amigos que eu tenho que a gente conversa, falta como é que eu posso dizer assim, o gestor abrir as portas pro cara e falar, vamos conversar, vamos bater um papo sobre segurança. O que está faltando? O que você acha? Sinceramente, porque tem aquele gestor que o cara fala que a tela é preta e você fala, não, mas é preta, não é branca. Ele, não, mas é preta, pô. Aí tu tem que falar que é preta, que é para o cara ficar satisfeito, né? E isso é o que tem mais na maioria das gestões em várias empresas aí. É isso, é o cara falar que é azul e tem que ser azul, como o Silvio Santos uma vez, até vi uma matéria do Silvio Santos, onde ele chama uma pessoa, não lembro agora quem, ele chama uma pessoa e fala para mim, eu quero que você fale para mim sobre isso. Ele fala, mas qualquer pessoa pode falar, não, eu falo para a pessoa que a parede aqui é de água, a pessoa vai virar para mim e vai falar que é de água porque eu sou Silvio Santos. Então, eu quero uma pessoa que seja sincera comigo. O que você acha ali? Eu acho ruim. Por quê? Por causa disso e disso. Tá bom, vamos mudar. Porque as outras pessoas falavam para o Silvio Santos que era tudo bom. Então, quando você dá essa liberdade para o técnico, para o engenheiro, para quem for, para aquela gestão que está ali, para aquela equipe multidisciplinar, eu acho que as coisas começam a andar legal. E deixar eles trabalharem, né? Deixar eles botarem, como você está colocando aí a sua visão, e a gente
ver se aquela realidade bate com a gente, ver se a gente tem alguma coisa parecida para fazer dentro da empresa. Porque, como você falou, desde na hora que a gente sai de casa até chegar na empresa, ou até continuar, até da hora de dormir, a gente tem que fazer a gestão de risco. A verdade Sim. é essa, né? Não, e é uma questão que eu tenho assim, pensado muito nessa pesquisa, nesse doutorado, e o curso que eu faço, né, e que as pessoas fazem, né, acho que cria um novo despertar, né? Se der para apresentar mais para frente, tem um gestor, né, de uma multinacional de petróleo, e o cara é top mesmo, conheço ele, alto nível. Ele falou assim: Washington, fiz o teu curso me trouxe uma nova visão, porque às vezes a gente fica no dia a dia, né? Não que os pequenos acidentes, né, que algumas questões não sejam importantes, mas essa visão mais sistêmica, né, e essa visão dessa possibilidade, né, desse evento maior, ela fica um pouco sufocada no dia a dia do gestor, que nós que trabalhamos em empresas, no dia a dia, a gente é muito sufocado por metas, por resultados. Então, às vezes, a gente não tem um tempo para sentar. Então, o curso, né, que eu trago e os estudos de caso, ela traz uma nova forma. Então, assim, a empresa ela tem que ter um tempo para discutir essas grandes questões. E a alta direção, ela tem que saber que os investimentos que estão sendo feitos, elas podem repercutir positivamente ou negativamente, né? Sim. Um grande evento negativo, um acidente maior, ele pode ser evitado. E tem um dos modelos, se der tempo, vou apresentar, pelos sinais de alerta. Então, a gente tem sinais de alerta. Os sinais de alertas podem trazer possibilidade de investimentos. Alguns investimentos são de curto prazo, outros de médio e outros de longo prazo. Então, se você tem na tua empresa, né, vários sinais de alerta que ela não está na normalidade, então está acontecendo alguns problemas, e aí essa experiência que a gente tem, né, de chão de fábrica, né, de rodar, de conversar com as pessoas, isso aí salta os olhos para a gente. E nesse método, ele apresenta isso, né, que a gente tem que rodar, se aproximar dos trabalhadores, né, e ouvir, né? E tem o Mitzberg, que ele é um especialista na área de estratégia. No meu mestrado em Engenharia de Produção, eu estudei estratégia, liderança e planos. Eu vi a gestão da empresa como um todo, né? E o René Mitzberg, que também é um engenheiro mecânico, ele fala assim que o líder, né, ele tem que rodar a empresa, né, visitar os locais e pegar as ideias para alavancar o resultado. E eu faço analogia para a segurança. Através desse rodar, né, desse olhar do técnico, do engenheiro, né, do pessoal da operação, a gente tem que pontuar essas questões e levar para a alta direção para a questão de investimentos, né, soluções práticas, né, que eu falo da segurança PCI, que vai impulsionar a empresa, que não vai também levar a um acidente maior, né. E as aplicações, elas estão bem genéricas, né. Vamos para o próximo? Vamos? Bora. Próximo, por favor. Então, qual é a motivação do trabalho, né? Então, você tem, nesse estudo, né, que eu desenvolvi sobre essa temática de gestão de riscos, né? Primeiro, eu me especializei em SGI, Qualidade, Segurança e Meio Ambiente. E nessa pesquisa eu falei, riscos vale uma profundidade, né? Então, eu vejo de forma recorrente esses grandes acidentes estão acontecendo, né? Então, as pessoas acessando os artigos, né, as minhas publicações, vão ver ali os acidentes. E aqui no Brasil, a gente tem uma série acontecendo, né, no Brasil, no exterior. Então, é recorrente esses acidentes, né? E é interessante que a questão do erro humano, né? Isso aí está muito debatido, né? Uns defendem a questão do erro humano, outros não, que não é o erro humano, que o erro humano é a ponta do iceberg, e eu estou nessa linha. Né? Se você visualizar, né, o professor Honegger, ele traz algumas contribuições bem interessantes para o evento. Todos os eventos, sejam negativos ou positivos, eles têm toda uma linha de ação. Mas desculpa até te cortar. Uma coisa que o Leandro falou com a gente é aquele negócio. O humano, ele vai errar, pô. Uma hora ele vai errar. Não tem como, a gente não trabalha para o robô acaba errando. Sim. Né? Então, é uma coisa bem... Isso aí a gente aprendeu muito aqui com ele falando sobre essa situação. E aí, como agir, né, em cima disso. O que acontece, assim, também essa é uma filosofia de vida. Infelizmente, a gente vive, às vezes, num ambiente que não aceita o erro, né? Que acha que as pessoas são infalíveis e tal. E quem trabalha em indústria de ponta, quem trabalha com pesquisa, sabe que o erro vai alimentar o crescimento. Então, é uma forma de, acho que é muito importante, né? E acho que, assim, os grandes pesquisadores, né, nessa temática, eles vão muito pelo erro humano. E aí, eles desenvolvem toda uma teoria, um modelo. Assim, a minha proposta não parte do erro humano, ela parte mais de uma visão sistêmica. E mais pra frente, né, nessa apresentação na próxima, você vai ver que o erro humano, e eu nem considero o erro humano, né, é uma ação.
ela vai levar a um sucesso, uma falha. E é recorrente nesses acidentes, quando você analisa, que esses problemas estão ligados mais à questão organizacional. Os processos organizacionais, as pressões. Eu chamo de variáveis exógenas e endógenas. Endógenas na própria organização, e exógenas externas à organização. Então é recorrente, né? Se tiver tempo, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Legal. E aí o Kerst traz essa questão, né? Você tem alguns pesquisadores que também trabalham nessa linha, que o erro humano é a ponta do iceberg. E eu sigo essa linha de trabalho. Também. Vamos pro próximo? Bora. E aí é um rol, né? Você tem... isso aí eu li isso aí e eu achei muito interessante essa parte aí, onde você fala tanto dos acidentes que teve internacionais e os nacionais. E muitas vezes a gente lembra do internacional, mas esquece o nacional. Sim, sim. Né? E teve muita coisa que, nossa, essa de Brumadinho que tá ali. Sim. É uma coisa que eu fiquei curioso também. Não, vamos falar. Acho que Brumadinho vale a pena. E falar também assim, que não é só no Brasil, isso é internacionalmente, tá? Verdade. Então, inicialmente, eu comecei a estudar muito os internacionais, né? E os internacionais, eles estão muito bem documentados, são mais fáceis, né? E eu trabalho muito nos artigos, né? E os artigos estão muito fortes, né? Eu ligo artigos em inglês. Você, né? então, ainda acha que assim, os nossos acidentes grandes aqui ainda não são tão bem documentados quanto lá fora? Não, está bem documentado. E, assim, eu comecei pelos internacionais, né, por causa da pesquisa, dos artigos, o que aparece mais, né, nessa literatura, né? E mais depois tem um profissional também, o Ivan Rangoleto, né? Que ele é PhD nessa temática de risco. Falou, Washington, por que você não também trabalha, isso deve ter uns 2 anos atrás, Washington, por que você não trabalha com os nacionais? E eu comecei a fazer também os estudos nacionais. E agora tem um rol, esses casos e muitos outros estão lá no curso. A pessoa entrando, ela vai ter um acesso... Uma noção, né? Então você tem os internacionais e nacionais. Agora vamos um pouquinho para Brumadinho e um pouquinho para o Boeing 737 MAX, né? Então, Brumadinho me marcou, né? A gente na área de com certeza. Né, técnica, né? Como é que você tem Mariana e Brumadinho, né? Mas também, como aconteceu nessa questão no Brasil, no exterior também aconteceu. Não sei se você lembra, o Boeing 737 MAX. O da TAM? Não, é Boeing 737 MAX que caiu primeiro, acho que caiu na Indonésia. Isso já tem alguns anos, isso. E depois... Só para você ter noção. Então, você tem Mariana, aquela rompimento de barragem de Mariana, e depois você tem Brumadinho. Então, você tem 2 rompimentos de barragens. Sim. Então, teve um rompimento primeiro... O Brumadinho foi maior que Mariana, não é isso? Sim, de morte. O Brumadinho é o maior acidente com número de vítimas do Brasil. Caramba. Né? Então, é bem impactante. Então, você tem Mariana e Brumadinho, 2 rompimentos de barragens. Né? Então, se aconteceu Mariana, por que aconteceu Brumadinho? Então, eu tenho artigos, eu estou conversando, a gente tem que aprender, né, nessa questão do erro humano. Eu acho que é interessante falar que também... Assim... Não é apontar o dedo, é aprender. Sim, isso que é legal, cara. Sim. Isso que é legal. As pessoas acham que quando você vai questionar sobre alguma coisa, você está querendo apontar quem está errado. E acho que isso está muito... como eu falo, na segurança do trabalho, muitos técnicos, engenheiros, já têm essa cabeça. Mas alguns gestores e diretores, eles não têm... Não mexe com isso, não. Deixa isso quieto. Mas não sabe que você está querendo... ver aquilo ali, né? Estudar aquilo ali para que não aconteça de novo. Eles não entendem, muitos não entendem. Cara, é uma coisa de louco, que você às vezes passa umas situações que você fala, cara, mas por que a gente não pode falar sobre isso? Porque Sim. É complicado. E então a gente tem que ter essa forma e assim, eu tenho amadurecido nesses anos todos, né? Até a própria alta direção, ela tem as pressões, né, de investimentos, de dar lucro, né, para os acionistas, né? E eu, como militei na área pública e na privada, em todas essas áreas, né? E no início eu tinha uma visão um pouco, assim, negativa para as ações da alta direção, né? Mas a alta direção também ela tem que ser bem munida de dados, né? Então, se ela estiver bem munida de dados, eu acho que a alta direção ela vai tomar as decisões para minimizar, né, essa possibilidade. Porque também que, assim, a gente faz o estudo de gestão de risco, mas a gente não tem a certeza absoluta que não vai acontecer. Isso aí, mas a gente vai fazer o melhor. Verdade. A gente vai fazer o melhor. Então, eu acho que também tem essa questão, e também no serviço público, né, eu verifico isso,
que às vezes não é só aquela gestão, não é só aquela pessoa que está ali na frente, são gestões, são questões de investimento. Então a gente tem que ter um cuidado extremo. E a minha proposta é muito construtiva, de construir, né, junto com a área técnica, com a área da gerência, autodireção, propostas que elevem o valor do negócio. Então você tem que ter isso, né? Você tem que ter essa visão preventiva, né? E que o negócio ele tenha sucesso, né? Tem que ter sucesso, a gente tem que atingir, a gente está ali para ajudar a alta direção, né? Nas questões, para pagar os salários, né? Então, a gente tem que ter esse viés, então tem que ter esse cuidado, né? Então, aí a questão de Brumadinho, Mariana e Brumadinho, dois campanhas de barragem, aí você tem o Boeing 737 MAX, um avião que caiu na Indonésia, é uma empresa americana. Quando caiu o primeiro avião, foi todo um estudo. Não, a gente tem que parar os aviões, tem que fazer um estudo para verificar o que pode acontecer. Então, foi feito um estudo nos Estados Unidos que falava que a possibilidade de cair um segundo avião seria mínima. Então se continuou se voando com 737 MAX por um certo tempo, alguns países do mundo. Com o mesmo Boeing, com a mesma coisa. Então, que nem Mariana e Brumadinho, aconteceu também, caiu o segundo. Aí quando caiu o segundo... Aí já deu um problema. Sim. Aí vamos estudar melhor, vamos ver. Sim, então são paralelos, analogias que eu tento trazer para que a gente também tenha esse cuidado, né? No Brasil, né? Valorizar nosso país, nossa engenharia. E também falar que no exterior acontece também. Então tem esses internacionais, tem os nacionais, tem aí, ó, nas fotos tem o Chernobyl. Chernobyl foi, isso eu lembro que foi meio... Sim, era pequeno, mas eu lembro que teve um problema muito grande, né? Sim, explosivo. Tem séries que apresentam esses grandes eventos, né? Abaixo tem um Boeing 737 MAX ali, tem a outra aéreo que é o do time da Chapecoense. Pô, isso me chamou também muita atenção sobre essa situação, essa análise ali do time da Chapecoense. Eu não me liguei nisso como... essa parte do estudo. Achei que foi tipo um acidente, sei lá, não sei explicar, mas acho que foi uma coisa mais simples. Não. Assim, depois que você analisa e você tem uma profundidade, você consegue ter uma lógica, né? Na grande maioria, outros você nem consegue ter a certeza absoluta. Mas não é fácil, entendeu? E não sei se vai dar para apresentar os modelos. Os modelos são várias forças atuando no dia a dia da empresa. No caso do time Chapecoense, né, houve aí uma ação para que houvesse economia de combustível. E foi uma série de falhas no controle, né? Uma série de falhas que, assim, se você tivesse seguido as normas, todos os procedimentos, porque as empresas... Mas ali também teve a falha humana? Assim, eu não gosto de usar essa palavra falha humana. Eu gosto de pensar mais assim, sistemicamente, né? Nos controles, né? Então, você tem controles de voo, você tem controles que tem que ser feitos, né? Então, nesse caso... Todo um procedimento que você tem que seguir, e se caso você não seguir, pode acontecer o que aconteceu, seria isso? Então, assim, eu acho que nesse caso, realmente, tem a má-fé, né, do dono lá da empresa, né, do comandante, né, que quis fazer essa economia, né, do combustível. Teve um negócio desse Sim. Não, e é interessante que não abasteceu em um lugar você tem que ter uma reserva de combustível para voar, né? Então, teve um delay, né, na questão da viagem, tinha que ter uma reserva. Então, ele também não... se a empresa ela comunica, né, para os órgãos que ela está tendo um problema de necessidade de fazer um pouso de emergência, ela pode ser punida, ela pode ser auditada. Então, parece que esse informe foi um pouco atrasado da possibilidade desse pouso mais emergencial. Então, é uma série, assim, quando você analisa, você vai somando, são pequenas coisas que você falou, tem os alertas, dos alertas já começam a vir as consequências ali. Sim. E quando a gente faz o diagnóstico, a análise dos acidentes, a gente pontua muito, chamado sinais de alerta, né? O pessoal chama, às vezes, de sinais fracos, né? Mas eu não gosto de sinais fracos. Para mim, são fortíssimos. Nunca ouvi falar, sinceramente. Sinais fracos. Tem assim, uma terminologia, são sinais fracos da gestão que esse evento pode... Essa atividade pode levar a um acidente maior. Para mim, não tem nada de fraco. São sinais fortíssimos. Se você tendo uma forma
estruturada de pensar, um diálogo, uma análise, né? Uma relação muito direta, você vai conseguir. Isso aí é nas empresas que eu visito, no local que eu trabalho, eu faço isso direto e esses sinais estão muito fortes. Então é uma questão importante. Gostei de saber disso aí. É uma coisa que, assim, a gente não para, né, para ver certos detalhes. Você vai falando agora. Aí quando eu fui lendo, eu dei uma lida rápida e isso me interessou muito. Falei, caramba, até o da Chapecoense teve esse... Aí agora você falando, eu fui lembrando que o jornal falou sobre isso aí, sobre que não abasteceu na hora certa. Parece uma reserva de abastecimento. Não teve aí questão de custo e tal. Teve uma decisão de alguém. Então, agora eu me lembrei disso aí. É verdade. Acabou acontecendo aquela tragédia toda ali do pessoal, né? O pessoal que se interessar no blog, né, no Linktree, você vai conseguir acessar todos esses materiais, né? A quantidade razoável de estudos de caso, né? E você somando eles todos, você começa a ter uma visão mais crítica, né? Que eu falei, aquele gestor da multinacional falou assim, pô, Washington, abriu os olhos, porque o dia a dia da gestão é muito sufocante. Se você não tiver uma calma para analisar e ter essa pessoa, né? Semana passada eu estava acompanhando o exercício simulado da emergência nuclear em Angra dos Reis. A gente teve um exercício anual e eu estava lá na sala de controle, lá acompanhando lá todas as ações lá dos bombeiros, né, das forças, da Polícia Federal. Foi bem interessante, bem interessante. Eles até usam um pouco do estudo de caso de Fukushima, da queda de energia. Então, essas questões têm que ser muito bem analisadas, bem estudadas, entendeu? E essa metodologia que você fala aí, qual essa metodologia que a gente usa para estudar isso, para conseguir entender melhor isso aí? Como é que a gente faz essa metodologia? Sim, essa metodologia... Você tem que ter um tempo para estudar, para ler, né? Você tem um framework, né? Não sei se dá para passar para o slide do framework, que é o slide 12. Consegue ver aí, Bebeto? Consegue passar para o slide? Acho que é slide 12. Slide 12. Consegue jogar no 12? Que infelizmente o nosso tempo é muito curto e a gente não consegue. Então, nesse slide 12, né? A gente tem uma visão assim da proposta, né? Então você tem a definição do escopo. O pessoal tá vendo aí em casa, tá, né, Bebeto? Valeu. Tem a definição do escopo, né? Qual é a área que a gente vai estudar, né? Normalmente não dá para você estudar a empresa como um todo, você tem que definir algumas áreas prioritárias, né? E você cria com uma demanda inicial de pensar. Aí você tem os modelos, né? Que é a abordagem sociotécnica, estruturada e a gestão dinâmica de risco, né? Depois você vai ter listar as demandas que são da segurança proativa, que são os itens de avaliação. Depois você vai ter uma priorização, planejamento, validação, plano final e monitoramento e revisão. Então você tem uma estrutura. Tipo a ISO 31000 tem uma forma de trabalhar, né? O RASOP, o RASID, a APR, né? Todas elas têm uma forma, né? Verdade. E isso foi uma proposta que foi bem interessante, que eu desenvolvi esse modelo em cima dos estudos de casos, dos acidentes maiores. E, para mim, que me fundamentou a ergonomia. A ergonomia traz uma visão mais humana da engenharia. A ergonomia? A ergonomia. Legal. A ergonomia, desde que eu fiz a minha graduação em engenharia, que já tem 30 e poucos anos, eu sempre quis fazer esse curso, né? E achei, apesar de ser engenheiro e ter muito essa parte de resultado, eu sempre fui uma pessoa voltada para as pessoas, de desenvolver ideias, né, para melhorar. Então a ergonomia ela traz uma engenharia mais humanizada, que você conversa, que você fala. Então tem as visitas técnicas, né? Tem uma ação conversacional com as pessoas, tem uma questão de análise de documentações, porque cada tipo de negócio, né, tipo a nuclear tem uma documentação, né? Falando em mineração tem outra, né? Aviação outra. Então você tem que analisar essa documentação. E com essa sequência desse fluxo, a gente consegue ter um método, uma forma para analisar. Mas todos esses tipos de... como é que eu posso dizer? Todos esses tipos de situações de cada trabalho, vamos dizer, da parte da aviação, da parte da mineração, com esse fluxo aqui, eu consigo avaliar todos? Sim, é como se fosse generalizou ali tudo? Sim, não. Eu tive assim e acho que vale a pena depois de terminar isso aqui, a gente passa para os dois modelos, que é bem interessante. Eu tive um cuidado
Porque você tem vários modelos, várias formas. Eu tive um cuidado de tentar desenvolver modelos mais simples que eu pudesse analisar. Então, eu analisei todos eles, todos aqueles grandes acidentes que apareceram. Você vê com uma quantidade grande. E atualmente, o incêndio do Havaí eu analisei. O litoral norte de São Paulo, se lembra? Que em fevereiro, que teve um deslizamento com morte de 65 pessoas. São Sebastião. Eu analisei também usando esses modelos. Legal. Então, tem uma sequência. O Titã, o submersível Titã também, que implodiu, eu analisei também. Então, são formas que, assim, cada vez que eu utilizo esses modelos, fica mais rápido para você pensar, né? Vamos para os outros dois, que acho que dá uma visão bem interessante. E acho que o tempo dá também. Qual o número aí? O próximo slide. Próximo. Então, esse é um estudo que eu fiz no meu primeiro estudo no gestão de risco dos produtos perigosos, né, que eu apliquei esse método. Isso foi em 2019. Eu já fiz um artigo. Já tem, assim... E é interessante quando eu volto nesse local, né? Porque, assim, tem aquele ditado, uma andorinha só não faz verão. Verdade. Certo? E... quando eu comecei a desenvolver esse estudo de gestão de risco, eu falei, não, cara, eu tenho que ter gente mais capacitada comigo para a gente desenvolver, né? E aí fui capacitando os técnicos, os supervisores. Isso é legal. Eu fiz análise, tem essas questões que foram estudadas, e eu voltei uns 4, 5 anos depois, cara, coisas que eu tinha listado, que eu não tinha conseguido fazer, eles me apresentaram, pô, Washington, eu fiz isso, fiz aquilo. Washington, olha só, aquele furgão que tinha isso, a gente já fez isso. Então, as pessoas criam essa forma de... Porque o dia a dia, assim, vou dizer assim, o dia a dia da operação é muito pesado. E às vezes ele não tem essa pessoa para sentar, para analisar. Então, de alguns anos depois, a operação melhorou muito. Melhorou muito. Questões que tinham lá de possibilidade de um incêndio. No Porto de Beirute, você lembra do Porto de Beirute, que teve aquela explosão do Porto de Beirute, que morreram centenas de pessoas? Já tem uns 2, 3 anos. Porto de Beirute é um dos casos, né? Essa ideia a gente vai falar um pouquinho. Então, aí poderia ter um mini Porto de Beirute, podia ter uma explosão. Isso aí foi 2 anos antes da explosão no Porto de Beirute. Então, aí mostra a viabilidade. Poxa. É bem interessante. Vamos para o próximo, que dá para apresentar um pouquinho? Eu tenho uma pergunta aqui. Vai. Estão perguntando o seguinte. Para você fazer esse treinamento das pessoas que envolve uma equipe, a sua equipe, isso também demanda tempo. E como é que você escolhe essas pessoas? Não, a gente tem que conversar com a empresa. Normalmente a área de segurança que é a área que é demandada, né? Porque assim, a área de segurança, os engenheiros, os técnicos... Então quem escolhe é a empresa que escolhe para você treinar aquela pessoa para ela saber. Sim, assim, de uma forma geral, Mas né? pelo que eu estou entendendo aqui, a pergunta é assim, quando você falou sobre equipe, a pergunta veio logo depois que você falou sobre treinamento da equipe. A equipe trabalha com você, capacitar, que nem você falou, eu tive que capacitar pessoas e tal. Com você, você mesmo treina particularmente, ou você designa tipo, esse tem que ter engenharia disso, esse tem que ter geologia, esse tem que ter tal, para formar a equipe aqui? Sim, mais ou menos isso? Sim, acho que, pô, tem o nome da pessoa que falou? Para agradecer? Vou puxar aqui. Marcos Antônio. Pô, Marcos Antônio, obrigado aí pela pergunta, tá? Marco Antônio, obrigado aí pela pergunta. Vai depender do escopo, né? Você vai estar pensando numa organização como um todo, você vai trabalhar principalmente com a equipe de segurança do trabalho. Nesse caso específico da Fiocruz, eu trabalhei especificamente, era uma análise de atividade. Eu trabalhei com os técnicos da operação lá, da gestão dos resíduos produtos perigosos. Trabalhei com o supervisor, com o chefe de departamento e com a direção. Então, assim, vai depender do escopo. Você lembra do framework, que a gente definiu aquele escopo, aquela área? A gente está trabalhando numa empresa como um todo, a gente vai definir algumas questões. Então, no escopo, a gente vai definir essas pessoas, né? A empresa como um todo, eu já treinei, assim, e atualmente eu fiz um treinamento por uma multinacional automobilística, e agora eu estou fazendo um treinamento também para a minha própria empresa, né? Então, o primeiro foco é o pessoal da segurança do trabalho, tá? Legal. O pessoal da segurança do trabalho, acho que tem esse dom, né? De essa formação, né? A palavra certa, melhor seria a formação, que ela pode ter essa análise mais crítica. Que não deu para apresentar aqui, mas tem muita gente que apresenta e estuda acidente ainda pela teoria do dominó. Nada contra que a teoria do dominó, ela pode ser utilizada. Acho que todas as teorias podem ser utilizadas. Eu não sou contra que a teoria X, Y, Z é melhor. Mas as coisas evoluem, né? Sim. As coisas evoluem. A gente não pode ficar preso. Algumas pessoas de segurança do trabalho têm muito isso. Queria mandar um abraço aqui rapidinho. Raul Luigi.
Ele tem uma perguntinha também aqui, básica. Gostaria de saber se conhecem curso de segurança do processo APR para prevenção de grandes acidentes. Sim. Se tem algum curso. Acho que você faz esse curso, né? Qual o nome dele? Raul Luigi. Você tem assim, a temática de gestão de riscos, você tem um mundo, né? E uma das temáticas é segurança de processo, né? Então você tem um curso, né, de especialização nessa temática, que eu acho válido, muito para a indústria química e petroquímica. Então, assim, você tem especialistas nesse assunto, né? Agora, de uma forma mais geral, você não a proposta que eu estou trazendo, ela, tipo assim, no doutorado, você tem que trazer uma coisa que seja inédita e tem um valor. Então, essa proposta que eu estou trazendo para acidentes maiores, ele acho que não se enquadraria. Ele é do Mato Grosso. Mato Grosso, tá lá. Legal, sim. Tem 1 hora de diferença aqui. Não. Ele tá falando. Não, tem a Maria do Socorro no Mato Grosso. E tem pessoas no exterior também, pessoal de Angola também. Então, como eu falei, essas pessoas podem procurar o teu Instagram, o teu LinkedIn. Sim. E aí saber mais sobre esses cursos, essas palestras que você tem, para aprender mais, né? Porque eu acho o seguinte, todo conhecimento é válido e um pouquinho que você vai pegando de uma coisa, de uma outra coisa, você vai formando a sua ideia. Então, como você está falando, você teve um estudo de vários anos até você chegar num planejamento onde você consegue usar ele em vários setores. E aí isso consegue evoluir bastante aí para que a pessoa consiga ter essa noção, né? Então isso é bom, tá, Raul? Procura lá, vai lá no LinkedIn do amigo aqui do Washington e aí você vai conseguir essas respostas aí que você está perguntando pra gente aqui. Não dá para responder todo mundo, mas depois, quem sabe, a gente fala aí com essas pessoas, beleza? Depois você manda para mim que eu vou responder aqui, se não der, porque é 1 hora, né? Mas agradeço. O curso também... O LinkedIn tá na tela? Desculpa. É o Linktree. O Linktree. O primeiro... Tá na tela já. É o Linktree. Meu Linktree tem ali o acesso, né? Porque eu criei um centro de estudos, né? Porque não é só você fazer o curso. Então você tem que capacitar, você tem que criar uma comunidade. Então tem um centro de estudos, tem um grupo de WhatsApp, tem artigos. Então a forma que eu apresento é gratuita, né? Você pode fazer o curso de forma gratuita. Eu também disponibilizo meia hora no WhatsApp com as pessoas que queiram fazer. Então é só fazer o contato comigo, mandar. Também tem o washington.fiocruz@gmail.com que vai aparecer no último slide. Quando for terminando. Agradeço aí. Tem também aqui Flávio Rufino. Não precisa ir tão distante. A Ultracargo de Santos também aconteceu isso, porque não possui agente específico para álcool e também mantinham o compartimento dos EPIs de combate fechado. Quer dizer, como é que o cara tem É complicado. Pô, obrigado, Flávio. Um abraço aí. Como é que tu deixa compartimento de EPI para combate fechado? Com uma auditoria, numa avaliação, você não vai deixar isso, né? Complicado. É uma das primeiras questões, né? Que se der tempo, a gente fala um pouquinho do próximo, né? Não sei se eu falo rapidamente aqui desse modelo e passa para o... Pode falar, tranquilo. Então, e aí eu respondo ele também, essa questão, né? Então, tem a abordagem sociotécnica estruturada, você tem as variáveis exógenas, endógenas, todas essas... Você vê que, olhando assim de longe, assim, caramba, o que é isso tudo? Mas está explicado, é detalhado esse estudo de caso, né? Então, você no meio tem evento negativo e positivo. E o que é interessante, quando está escrito que fator é humano aqui, né? Os fatores humanos, é uma pontinha do iceberg, tá vendo? E as pessoas começam a pensar na pessoa, tudo as pessoas são importantes, né? Você motivar... Mas você tem que pensar em questões organizacionais, questões de investimentos, questões das variáveis exógenas, endógenas. E vamos para o próximo, que aí eu vou responder essa questão do EPI, né? Vai dar para a gente fazer uma live aí legal, acho que vai dar tempo, porque aqui, infelizmente, o tempo é tão curto. Quando eu falo que a conversa tá ficando boa, é a hora que a gente tem que acabar depois. Mas a gente faz uma live melhor também, o pessoal tá perguntando aí. A Raul... Lodge também tá pedindo obrigado aqui por responder. Um abraço aí, obrigado pela audiência sua aí. Obrigado. É muito importante que vocês vejam o programa, né? Para que a gente consiga alcançar mais gente, né? Então divulguem aí pra gente, vai lá, comentem, compartilhem, isso é muito bom.
Não, e parabéns, tá, Igor? Para você, Obrigado. aqui pela equipe toda que está trabalhando, né? Aqui no Rio de Janeiro, acho que você falou que tem mais outra empresa que faz, né? Tem mais um podcast que eu descobri, mas... Descomplicando a Norma. Um abraço até para ele aí. Quero mandar um abraço também para o amigo meu, Erlon, que também é da fábrica de podcast. Sim. Infelizmente, eu tive que hoje botar no mesmo horário que ele começa lá. Sim. Mas, Erlon, não foi proposital. E tamo junto aí. O negócio da segurança tá sempre junto para que a gente consiga levar essa mensagem para todo mundo aí. Não, e vai ficar gravado, né, também, né? Isso aí. As pessoas podem acessar, né? E assim, eu vejo, pelo que eu tenho lido, assim, o LinkedIn tem sido uma ferramenta bem poderosa, né? Verdade. Então você tem uns podcasts interessantes lá em São Paulo. Então, Igor, você, a equipe toda, tá de parabéns trazer aqui pro Rio, né? Porque a gente também tem que ter aqui a nossa força, né? Que o Rio de Janeiro também tem uma força relevante nessa temática de segurança, né? Ah, tá. Colocou aqui no telão alguns comentários, olha lá. Obrigado por responder, vou procurar o Austin depois. Flávio Rufino, atuei por muito tempo em área de treinamento e operações. Pô, isso aí, Flávio. Obrigado mesmo aí. Manda pergunta aí que o Austin tá aqui para responder pra gente, tá bom? Obrigado. Aí você vê que tá tendo uma participação sempre ótima, né? Tem. Mas é o que eu falo. Geralmente, perto de acabar que o pessoal começa a vir. Hoje é sábado também, né? Muita gente acorda um pouquinho mais tarde, mas fica gravado aí. E qualquer pergunta que vocês precisarem, só procurar lá na rede. Sim. E a gente vai fazer uma live aí, a gente avisa. Tá bom? Combinado então a gente fazer uma live? Sim, Veja o dia e a gente faz essa live. Então, eu estava falando tudo daquele dos sinais de alerta. Você lembra dos sinais de alerta e tal? Então, você tem aí o gráfico, né? Um modelo, né? Do segundo modelo e essa área do meio, né? A área dos incidentes, são os alertas, né? Então, pô, se você tem uma área, uma sala que está fechada, né? Você não tem acesso aos APIs, cara, isso é um alerta. Claro. Então, numa auditoria, numa avaliação, isso vai sair. Então, isso são ações imediatas, né? Que nem você precisa ter um investimento alto. Isso aí. Então, é interessante que nesse modelo a gente ter esse olhar, né? Que eu falei do Mitzberg, que ele começa a pegar, né, as ideias na organização para elevar na questão do planejamento estratégico. Então, eu faço analogia. Os técnicos, né, os gerentes, né, os engenheiros, eles têm que pegar essas questões, né, esse caso do armário fechado, né, ou outras questões, e levar para outra direção. Mas coisas vão ser de forma imediata. Não achar o culpado, e sim resolver aquele problema, né? Sim. Porque às vezes a pressão é tão grande, a meta, a quantidade de pessoas para resolver o dia a dia da empresa é curto. Às vezes também é uma história, né, de décadas, né, Verdade. Nesse tipo, né, privada um pouco menos, mas na pública você tem recursos limitados. Então acho que tem que ter esse. Então no meio tem essa questão, né, da área de alerta. Então quais são os incidentes, quais são os desvios, né? Quais são as grandes questões? E quando você começa a rodar a fábrica, a gente tem essa vivência, né, de ter o chão de fábrica, de conversar com as pessoas, né? Essas ideias vão aparecer. Só que às vezes por questões que não técnicas, né? Às vezes são questões mesmo de falta de comunicação, né? Momentos difíceis da empresa, você começa a ter esse alerta, desvio, não conformidade, né? O que acontece? Se aquela questão não for sanada, no caso de Fukushima, né? Houve um alerta, né? Um especialista, ele falou que poderia ter um tsunami maior do que estava projetado os muros. Quem calculou foi a JUSE. A JUSE é a Associação de Engenheiros do Japão, que é top. Mundialmente, puramente qualidade. Então ele alertou que poderia acontecer. O especialista alertou, e isso é recorrente nesses grandes acidentes, e também nesse que trouxe a sala de EPI fechado. Então, nada foi feito e o acidente acontece. Então, o que a gente tem que ter? E eles não estavam preparados para aquilo. Não estavam. Então, a gente tem que ter precaução. Assim, se o especialista falou, você senta, analisa, trabalha, Agora, me veio uma frase, desculpa, veio uma frase que a pessoa falou assim, pô, mas você só fica agorando. Você chega pro cara para prevenir as coisas, o cara fala, tá maluco, rapaz, isso não vai acontecer, não, tu fica agorando aqui. Não fica falando essas coisas ruins não, que isso vai acontecer. Eu falo pra pessoa, mas a gente trabalha com prevenção, eu tenho que pensar nas coisas ruins para que elas não venham a acontecer, ou se vier a acontecer, eu saber como eu tenho que agir na hora. Aí que alguns entendem, outros não. Não, vamos trocar de assunto. Desculpa. Você tem que ter esse cuidado. E assim, o curso, ele se cria esse despertar, né? Porque às vezes você fala, você foi no momento certo, né? Às vezes, tá vendo aquele cara de novo trazendo um problema. Mas a nossa função é essa, ele tem que alertar, olha só. Fukushima, para construir o muro, era 50 milhões.
Agora está gastando bilhões. A última nova de Fukushima, que água radioativa, né, que está sendo acumulada naquela região, ela vai ser tratada e jogada no mar. Ah, tá. Vi isso esses dias agora. Cara, tá dando problema com a China, com a Coreia. Que os caras estavam comendo a comida para falar que não estava contaminada. Sim. Passou isso Você vê, comendo. 50 milhões, os peixes daquela baía lá estão todos contaminados. Olha só. Então e as vidas são perdidas, né, nesses casos todos. Então, se essa área de alerta não for trabalhado, vai para a área das emergências. E nas emergências tem que ter o plano de emergências, os simulados, os treinamentos, né? Porque a gente tem que ter assim, porque também perfeição não existe. Não existe perfeição e, infelizmente, pode acontecer alguns acidentes levar a um acidente maior. Então tem que ter assim, é interessante que esse modelo ele traz uma forma de você visualizar, né, todas essas áreas, né? Porque às vezes você começa a falar de forma livre, e foi por isso que eu quis trazer as figuras, as formas. Sim, claro. Que aí você consegue trazer uma forma mais estruturada de pensar, né? Claro. Então, e tem muita coisa. A gente falta 5 minutos para a gente terminar. Vamos passar o próximo slide aí, Bebeto, para a gente conseguir dar uma... Ou você quer falar de um específico pra gente... 5 minutos eu acho que pode ir pro último, pro agradecimento, né? E se tiver mais alguma pergunta, né? A gente vê se tem mais alguma pergunta. Eu queria só perguntar uma coisinha. Agora foi curiosidade minha, acredito que você consiga. Esse da Challenger. Como é que foi esse acidente? Porque eu acredito que era bem pequeno nessa época. O Challenger, deixa eu ver aqui, né? Dinâmica, Fukushima. Vai pro 21. Tem que voltar um pouquinho, por favor. Vai pro 21. Aí, para aí. Isso aí. O Challenger... Como é que foi isso? O que aconteceu? 7 astronautas mortos. Sim. Isso aí tem uma série na Netflix, né? Que eu recomendo. Fukushima tem Netflix, né? E também o Challenger, acho que é Voo Final. Voo Final. Legal. Então você tem muita... No blog, nas postagens, você tem muito material que você vai conseguir acessar. São 4 módulos e tá gratuito. Eu acho que eu não falei do... Mas não tem problema, as pessoas vão entrar em contato comigo e podem fazer o curso. E a gente faz uma live e a gente conversa melhor. E eu te chamo outra vez também, porque eu sei que o negócio vai render muito ainda. Eu queria mostrar se tu é capaz. Não, só pro slide 9, que é da capacitação que eu explico, que as pessoas vão ver e vão pro aí e fecha. Mas esse acidente aí da aeronave, ela explodiu e matou todo mundo, é isso? Sim, eu vou explicar essa questão, a gente vai lá pro slide, depois pro slide 21. O curso está hospedado na internet, no canal do YouTube, esses legal. 4 módulos. Eu estou tentando falar. E no módulo 3 do curso, tem todos esses estudos de caso. Legal. Então, quando a pessoa acessar vai estar o curso, vídeos no canal do YouTube. E totalmente gratuito. Tudo gratuito. Legal. E no módulo 1, entender a tragédia, módulo 2, teoria. O módulo 3, você tem um hall de eventos. Né? O Charlie já está lá também. Então, a pessoa pode ir, tem o módulo 4, que é os exercícios. A pessoa vai aplicar. Então, esse que é interessante. Que bom. Aí podemos aprender fazendo, né? Sim, aí pro 21 do Challenger. E a gente fecha depois com o agradecimento. Aí, então, nesse caso, esse estudo foi feito pela Vaughan, uma socióloga. Então, na área de segurança, além dos engenheiros, dos médicos, você tem um hall de pesquisadores nessa temática. Você tem psicólogos, o Onega é psicólogo, né? E a Vaughan é uma socióloga. Então, ela tentou estudar todas as relações, todas as questões que aconteceram nesse acidente. E no caso específico, né, tem o caso agora de Alcântara, né, que fez 20 anos, que também explodiu também um foguete. Nesse caso específico, a empresa porque é o seguinte, você tem empresas terceirizadas que fabricavam os foguetes, né, e você tinha um anel O-ring desse foguete que é propulsor do ônibus espacial. Você tinha um anel O-ring, uma peça de borracha. A borracha, pelo frio, ela pode solidificar ou diminuir a ação dela e deixar passar o líquido. Então, você teve um alerta. Você lembra o alerta da área de alerta? Sim, que eu falei? Você falou, sempre tem um alerta. Os engenheiros dessa empresa falaram que assim, não pode lançar nessa temperatura porque tem uma série Pode acontecer isso. Pode ter pode ter vazamento de líquido e pode acontecer a explosão. Então, teve mais um alerta. Só que aí, no filme, você vai ver na Netflix, nos casos, estudos de caso, que tem uma reunião lá na NASA, né, com os gestores da NASA, com
com os engenheiros dessa empresa e depois eles não tinham a certeza. Como a gente não tem a certeza que o tsunami de 14 metros iria acontecer, também a gente não tinha certeza que ia explodir. Mas eles preferem jogar no erro, vamos botar assim, em cima do erro, e não na prevenção. Sim, e eu estou fazendo uma releitura do caso do Challenger, né, porque me marca muito, né, que o gestor, né, da NASA, né, o grande gestor da NASA e outras pessoas, eles falam assim, não, a gente não errou. A gente não errou porque a gente não tinha dados concretos. Então, a pressão é muito grande. O gestor tem que entregar. Eles tinham que fazer, acho que, 24 lançamentos por ano. Eles estavam lançando só 5. Tinha uma pressão do Congresso. Você tinha uma pressão. Então, acho que a gente não pode também querer... condenar alguém. Condenar todas as pessoas, né? Sim. Então, não condenar, né? Não ter a questão do erro humano e também não subir isso. Tem que ter peito para tu chegar e falar, não vai subir. Um projeto de bilhões. Sim, você fala, não vai subir porque pode explodir. Pode. Aí um outro vem, aperta o botãozinho, sobe e vai embora. Tá vendo? Você estava errado. Exatamente. É muito fácil você apontar, né? Depois que acontece o problema, né? E não tá ali naquele dia a dia. E nesse caso, morreu todo mundo. Morreram 7. 7 astronautas. Vazou o combustível e explodiu. Vazou. É complicado. Então, o que foi falado de alerta aconteceu. Né? Então, é que eu falo assim, que tem que ser... E eu termino o meu artigo, minha tese, né? E todas essas contribuições. Se quiser depois ir lá para o último Pode ir lá para o último lá, Bebeto. Falta 2 minutinhos. Para a gente fechar. Você tem que ter ações, assim, muito conservadoras. Esse é o último. Ações muito conservadoras, né? Se o especialista falou, cuidado, senta, né? Analisa. E, às vezes, espera um pouco, né? E é recorrente, né? Eu estou analisando agora o acidente de Alcântara. Se adiantou aí uma etapa, né, na montagem lá do foguete de Alcântara. Essa montagem, se não tivesse sido feita, não teria tantas mortes, né? Teve 21 mortes. É um maior. Estou estudando e vou publicar brevemente aí um artigo sobre essa questão. Também agradecer o Maioli, da revista Norminha, que eu publico bastante. Eu vejo muito lá. Ele é um parceiraço aí. Então, eu vou estar publicando, não sei, também a revista CIPA eu estou publicando também, às vezes a revista Proteção. Então, eu vou estar publicando essa questão. Vamos fechar? Você quer falar mais alguma coisa? Vamos fechar que já está faltando. Alguém falar mais coisa? O pessoal não falou mais nada aqui. Só falou, o Flávio está falando que atuou em treinamentos e tal. Legal saber também disso. O Ellison aí, um abraço também, o Ellison, para você. Tá. Podemos botar lá no último slide, obrigado. Então, assim... São 2 perguntas impactantes, né? Essa primeira, eu ouvi num curso na área de nuclear, né? Um especialista. Aí no final do curso, na área nuclear, estava discutindo lá, o cara... Aí ele me perguntou, segurança é o tempo entre 2 acidentes? Será que a gente está fazendo segurança só quando acontece o acidente? Né? Isso me impactou e assim, eu trago essa pergunta para todas as apresentações que eu faço. Essa é a 19ª, né? Essa segunda aí para mim é muito importante também. E essa é minha. Essa é minha. Eu acho que é a principal. Essa é minha, né? Como está o orçamento da segurança na sua organização? Rapaz, isso sabe que tem empresas que é impossível, não tem esse orçamento. Sim. Eles não dão esse orçamento. E é recorrente que nesses acidentes maiores a questão do orçamento é levada a segundo plano, né? Tem as figuras dos acidentes maiores do lado do orçamento antes e depois do acidente, né? Então, o orçamento antes é aquela pequenininho, né? O orçamento depois que acontece o acidente. Então, ter esse cuidado, né? Dos investimentos, ter cuidado com as pessoas, né? Ser conservador nos processos decisórios, levar essa questão para alta direção. E o meu e-mail de contato, além do Linktree, né, é washington.fiacruz@gmail.com. De dar os parabéns para você, para tua equipe, né? Obrigado. Todos que estão fazendo esse trabalho, né? Estamos aqui no sábado, né? No sábado, isso aí, é aquele negócio. E estamos fazendo para que todo mundo veja e para que todo mundo entenda que a segurança do trabalho, essa parte de prevenção, tem uma voz. A gente tem voz com isso, a gente consegue. E assim, você que está fazendo algum curso, que está desanimado, que não está com aquela situação mas aqui o curso, quem faz o curso é você. Se você sair do curso e não procurar
né, melhorar. Como é que eu te achei? Procurando, olhando, lendo seus artigos. E aí foi que eu entrei em contato. Você poderia ter me respondido, como também não poderia ter me respondido. Mas eu tentei e consegui. Hoje você está aqui e eu estou aprendendo cada vez mais. E essa parceria, acredito que vai continuar bastante tempo. Então, pessoal, agradeço quem ficou aí com a gente. A gente vai ter que terminar aqui. Vou marcar aqui com o Washington outro dia, um outro programa. E, se possível, também trazer mais gente aqui para perguntar. A gente vai fazer vários questionamentos aí com ele, que vai ser melhor assim também. E fazer essa live aí, que eu acho que o Washington tem muita coisa para passar para a gente, até mesmo essa metodologia, que a gente consiga entender melhor essa situação. Agradeço a todos que estão aqui com a gente no programa, agradeço a produção aqui também do canal TV Rio, que sempre está aí dispostos a atender a gente, e todos os patrocinadores, IBS, R. Ramos, TSI Consultoria, entre outros, tá bom? Obrigado, pessoal, bom dia a todos aí. Quer se despedir, quer falar alguma coisa mais? Agradecer, né, você, né, pela sua ótima moderação, né, me receber aqui, né, e vamos em frente, né, o que não falta é trabalho, né, então a gente, unindo os esforços, né, tem outra palavra também, juntos somos mais fortes. Verdade. Então vamos unir os esforços, né, das pessoas. É isso aí. Obrigado, pessoal, um abraço.